pessoal, hoje, 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, uma data importante. E eu tô aqui num lugar bem especial. Dá uma olhadinha aqui, ó. Sociedade Esportiva Palmeiras. Da minha frente está a presidenta Leila Pereira, que me recebeu, aceitou meu convite para conversar comigo e me convidou para cá e eu vim. Muito obrigado, Leila. Tô com um friozinho na barriga, um pouco tenso, sabe? Você tá tenso? Estou. Imagina, não fique tenso. Você está em casa. Muito obrigado. É um prazer imenso te receber aqui, Casão. Conversando com você, uma pessoa que eu admiro bastante. Obrigado. E eu acho que vai ser uma conversa muito bacana para todos os torcedores, não só para os palmeirenses. Sim, também tenho certeza. Antes de tudo, eu quero te dar um presente que eu trouxe da minha coleção jogo de botão, tá? Esse aqui é o Palmeiras de 72. Puxa, que bacana. Para você. Obrigada. Que eu senti vontade. Muito obrigada, querido. Obrigada. Eu que agradeço, Obrigada. porque quando você confirmou, me deu, sabe, veio dentro de mim assim, dá o Puxa, que jogo do bacana, Palmeiras. gente. Olha aqui, que maravilhoso, tá? Obrigada, querido. Eu que É um prazer agradeço. estar aqui com você. Muito obrigada. Leila, antes da gente começar a conversar de Palmeiras, de Campeonato Brasileiro, essas coisas, eu queria conhecer você melhor. E eu acho que também passar o que você é para quem está assistindo, né? Na sua adolescência, qual era a sua relação com o futebol? Você ia no estádio? Você era apaixonada por futebol? Qual era a relação da Leila, adolescente, com o futebol? Casão, como todo mundo sabe, eu sou de uma cidade chamada... Fui criada numa cidade chamada Cabo Frio, estado do Rio, uma cidade maravilhosa. Sim. Sabe, eu não nasci lá, mas fui muito pequenininha para lá. Eu nasci numa cidade chamada Cambuci, que também é do interior do estado do Rio, e minha família se mudou muito... Eu era muito novinha para Cabo Frio. Então, eu costumo dizer que eu sou de Cabo Frio, porque eu fui criada lá. Sabe? Meu pai gostava muito de futebol, meus irmãos gostam muito. E você veja, eu sou filha única de menina, não é? Eu tenho 2 irmãos. E não é nem por maldade, mas naquela época os pais se preocupavam mais em direcionar os filhos, né? Pro futebol. Para quem torcer. Exatamente. As meninas ficavam, não é? Então, na verdade, eu nunca torci. As pessoas costumam dizer que eu sou vascaína. Conversa fiada, gente. Claro que não, sabe? Meu pai era vascaíno, meus irmãos são vascaínos. Eu tenho muito carinho por todos os torcedores, mas eu nunca abracei nenhum clube. Nunca. Nunca liguei. E aí eu conheci muito jovem meu marido, não é? O José Roberto Lamáquia. Eu tinha 18 anos e até aquele momento eu nunca liguei para qualquer clube. Mas meu marido, ele é muito palmeirense. Ele é palmeirense desde 12 anos de idade, sabe? E aí, por causa dessa paixão dele, não é? Ele ia para o Rio de Janeiro, que meu marido é paulista. Ele ia para o Rio de Janeiro. E quando o Palmeiras estava no Rio de Janeiro jogando, nós íamos sempre nas concentrações, que ele conhecia todo o pessoal do Palmeiras. Eu ia junto com ele e assistia os jogos do Palmeiras lá no Rio, não é? E aí eu comecei a me interessar e gostar do Palmeiras por causa do meu marido, sabe? E, como você deve saber, eu sou jornalista também. Sim, sei. E muito jovem também eu trabalhei como estagiária na antiga TV Manchete, uma TV maravilhosa. E no departamento de esporte. Então, coincidiu tudo. Eu trabalhando no departamento de esporte, eu conheci meu marido, que na época era namorado. Você ficou próxima do Palmeiras? Fiquei próxima do Palmeiras. E aí o meu relacionamento com o Palmeiras começou tardiamente, mas de uma forma muito, muito forte, sabe? Por causa dessa paixão do meu marido. E aí ele me apresentou a esse clube maravilhoso. E a partir daí, meu coração é verde. Você falou uma coisa interessante que já me levou para um outro caminho. As meninas ficavam de lado, né? Os pais queriam os meninos torcendo. E no futebol, hoje, você é presidente de um clube, mais campeão dos últimos anos. Você vai em reuniões Comebol, CBF, tudo com presidentes homens. Você se sente de lado ou já não sente mais? Você conseguiu se impor? Casão, eu nunca me senti de lado. É aquilo que eu costumo dizer. Eu nunca levantei nenhuma bandeira. O que eu levanto a bandeira para nós mulheres, que nós queremos somente oportunidade.
Porque eu acho que você não tem que segregar a pessoa. Aliás, qualquer tipo de segregação é um absurdo, sabe? Eu entendo que homens e mulheres são iguais, sabe? Às vezes tem homens geniais como homens, mais ou menos. Sim. Tem mulheres geniais e mulheres mais ou menos. Então, o que nós mulheres queremos é oportunidade. Então, o que acontece? Eu não me sinto... eu me sinto solitária. Mas eu não posso dizer que eu fui discriminada. Porque, Casão, eu fui eleita presidente num clube onde nós somos 300 conselheiros, nós temos 8 conselheiras no Palmeiras. Se eu fui eleita presidente do Palmeiras, é porque eu tive o apoio maciço, mas de muitos homens fantásticos, que acreditaram no meu potencial, não por eu ser mulher. Eu não sou presidente do Palmeiras por questão de cota. Sim. Eu sou presidente do Palmeiras porque eu fui eleita, porque entenderam, tanto o conselheiro como o associado ou associada, entenderam que eu seria a melhor pessoa para administrar o clube. Mas eu me sinto muito solitária, Casão. Quando eu vou em reunião da CBF, só tem mulheres. Quando eu vou em reunião da Comebol, desculpa, só tem homens. Quando eu gostaria muito de ir em umas reuniões dessas, só tem mulheres, né? Mas só tem homens. Federação Paulista, só tem homens. Na Libra, que é a nossa liga, só homens. Então, eu me sinto solitária. E isso não pode ser tratado como uma coisa normal. Isso não é normal. Claro que não é normal. Isso não é normal. E por que acontece esse tipo de coisa? Porque não dão oportunidade para as mulheres, para nós mostrarmos que nós somos capazes. Então, essa é a nossa luta, por espaço. E eu acho que eu, sendo presidente de um clube tão grande como o Palmeiras, só isso já abre o debate. Sim, claro. Não é verdade? Não é só isso. Uma presidente de um grande clube como o Palmeiras, vencedora. Sim. Uma presidente vencedora, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas você sabe, como eu estava dizendo, eu não me senti discriminada, porque eu fui eleita, não é, uma mulher presidente do Palmeiras. Mas você sabe que depois a gente vai refletindo determinadas situações que acontecem na minha vida, que eu tenho certeza que se fosse um homem sentado aqui, não aconteceria, sabe? Então, mas são vários fatos, não é? Por exemplo, é a gestão Leila Pereira, não é? Eu sou presidente do Palmeiras há 2 anos. Foram 2 anos muito vitoriosos. Sim. Mas a gente não conquista todos os títulos, é impossível. Então, aquele negócio, quando o Palmeiras não consegue conquistar algum título, a responsável é a Leila, sabe? Mas quando o Palmeiras conquista os títulos, conquistou apesar da Leila. Sim. Por que não? Porque, olha, nas derrotas e nas vitórias, a gestão é de Leila Pereira, sabe? Então, eu sinto um resquício de machismo, sabe? Eu sinto. Mas você está falando isso da cobrança dos torcedores, imprensa ou todos? Não vou dizer a maioria dos torcedores. Não, sem generalizar. Sem generalizar. Alguns torcedores, sim, e grande parte da imprensa também, sim. Sim, sabe? Sim. Eu acho, porque eu sou uma pessoa que gosta de observar, eu gosto também das críticas que me fazem superar as minhas dificuldades. Até pessoas que estão fora do meu meio, não é que eu também não quero pessoas só me bajulando. Claro. Eu quero pessoas que me chamem a atenção. Leila, não vai por esse caminho, vai por esse. Que eu costumo dizer, eu não tenho compromisso com o erro, eu quero acertar, sempre. E se alguém me abre os olhos, fala, Leila, não vai por esse caminho, vai por esse. E eu acho que, poxa, realmente não é interessante, eu mudo, não tem problema nenhum. Eu sou uma metamorfose ambulante. Sabe? Raul Seixas. Exatamente, maravilhoso. Eu mudo muito, sabe? Mas eu vejo determinados jornalistas, não todos, eu não estou generalizando, sabe? A nossa administração, Casão, é muito séria. É muito séria. Quando eu fui eleita presidente do Palmeiras, o meu objetivo, porque muitas pessoas me perguntam, por que você quis ser presidente do Palmeiras? Eu achei que com a minha experiência como empresária, eu poderia dar uma outra visão para o futebol brasileiro, tá? Uma visão, uma credibilidade que eu acho que falta no futebol brasileiro e em alguns clubes brasileiros, não é?
Então, eu poderia dar esse peso, porque a minha vida é extremamente transparente, os nossos negócios são transparentes, e eu acho, e de muito sucesso. Claro. E eu poderia, não é, toda essa minha experiência como empresária, poderia contribuir aqui no Palmeiras e principalmente para o futebol brasileiro. Que quando eu falo que eu luto por um Palmeiras cada vez mais forte, mais do que isso, eu luto para o futebol cada vez mais forte. Sem dúvida, os times têm que se organizar e correr atrás daquele que está vencendo. É claro. O Palmeiras força as outras equipes grandes a se mexer. É claro. Né? Tira da zona de conforto. É claro, mas ô, Casão, as pessoas falam muito em transparência. Mas, gente, no futebol brasileiro não tem transparência nenhuma. Me ajudem, sabe? Vocês da imprensa, sabe? Porque senão são sempre as mesmas perguntas. Quem você vai contratar? Por que você não contratou? Não, o problema do futebol brasileiro não é na contratação. Pelo contrário. Sim. Você reflete comigo. Como que existem clubes contratando e não pagam os seus profissionais? Por que ninguém pega no pé disso? Como que pode você estar contratando se você não cumpre as obrigações com os seus profissionais? Que já estão lá trabalhando. Que já estão lá. O que esses profissionais pensam? Sabe? Eu não vejo isso. Então, aqui no Palmeiras, nós temos responsabilidade. Eu vou contratar com responsabilidade. Aqui quem determina as regras sou eu. Porque sou eu que, no final do mês, eu que pago as contas. Sou eu que assino o cheque. E eu não quero nenhum dos meus colaboradores, nenhum dos meus atletas insatisfeitos. Insatisfeitos como a presidente não cumpre os compromissos que tem conosco, estamos aqui lutando no dia a dia e está contratando em milhões de dólares ou euros e não paga em real aqui o que deve para a gente. Então, eu acho que o futebol tem que passar por essas questões. Sem dúvida. Que eu não vejo ninguém bater. Aí agora a moda agora é de patrocínio, não é? Então, esse negócio de patrocínio, o que você está achando, cara? Porque eu acompanho, olha, eu sou completamente independente. Eu não tenho relação com nenhum presidente de clube, nenhum jogador, nenhum empresário, conheço todo mundo, mas eu não tenho essas relações, porque eu quero ter a segurança de eu poder dar a minha opinião sem ter influência de nada. Uhum. Como você está vendo essa onda de patrocinadores caríssimos, com clubes, você falou que ia cobrir, a torcida cobra. Qual é o pacote disso tudo que você está vendo no futebol? Primeiro, a nossa competição entre os clubes tem que ser dentro de campo. Sim. Eu nunca vi na minha vida, tá, clubes de futebol comemorando patrocínio. Você tem que comemorar títulos, sabe? Patrocínio é bom? Ótimo, sabe? Qualquer valor que venha agregar, que venha fazer com que o clube possa ter mais investimentos, é sempre válido, não é? Mas eu costumo dizer o seguinte, os contratos aqui no Palmeiras, eles existem para ser cumpridos. Quando eu falei que eu cobriria, foi uma pergunta que me fizeram, né? E aí eu respondi. Como eu disse, eu respeito todos os clubes, tenho amizade com todos os presidentes, tenho uma profunda admiração por todo o torcedor, que essa paixão do torcedor me comove muito, demais, sabe? Mas o que eu acho é que não pode você sentar na frente de uma coletiva de imprensa, falar em valores milionários, isso não se comprova absolutamente nada. Isso você inflaciona de uma forma desproporcional o mercado que não é saudável, porque são valores que não são comprovados. Nesses valores existem gatilhos, existem metas. Não é? Eu posso colocar que eu fechei um patrocínio de 500 milhões, mas eu coloco metas inatingíveis. Não, aqui no Palmeiras nós falamos a realidade. O que me interessa são valores fixos. E eu comprovo, Casão. Sabe? Não é que eu falo e mostro os contratos. Sim. Sabe? Então, eu acho muito perigoso, tá? E com relação a essa a minha fala, né, que eu cobriria desde que me comprovassem realmente o valor. A sua fala foi clara. Sabe? Foi clara. Foi. Sabe? E aqui, porque o do Palmeiras, eu comprovo. A Crefisa e a FAM, existe um patrocínio que vai vencer dia 31 de dezembro e vai ser cumprido rigidamente até 31 de dezembro de 2024. E nesse ano nós faremos uma concorrência na camisa do Palmeiras.
E a imprensa e o torcedor vai saber exatamente quanto estão oferecendo pela camisa do Palmeiras, sabe? E se for menor do que esses números estratosféricos que aparecem por aí, eu vou mostrar a realidade, Casão. Eu não tô É aqui... isso que precisa, jogar aberto. É jogar aberto, mas todos os clubes deveriam jogar aberto. Não adianta só o Palmeiras jogar aberto, sabe? Todos têm que jogar aberto, ou meu torcedor. Acreditem na presidente do Palmeiras, tá? Pelo menos o torcedor do Palmeiras. Aqui, eu não estou aqui para mentir. Eu costumo dizer... Você não joga. Nunca. Quem joga são os jogadores. Sempre. E eu comemoro o título. É isso. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que nós estamos falando de patrocinador. Você é a patrocinadora, a sua empresa patrocina o Palmeiras, a camisa do Palmeiras, você é presidente. Se discute muito em conflito de interesses. Né? Você acha, na sua visão, em algum momento, em algumas coisas, tem conflito de interesse? Não tem nunca? Ou como você vê essa situação sempre jogada numa discussão, sempre, né, Casão, de conflito de interesse? Sempre. Qual é a sua visão? Eu acho que falam tanto de conflito de interesse porque não tem outra coisa para falar dessa nossa trajetória, não é? Desde que a Crefisa e a FAM, aliás, está fazendo 9 anos hoje que iniciou-se o nosso patrocínio, que foi uma grande virada na história grandiosa do Palmeiras. Eu costumo dizer que o nosso clube ele estava adormecido, porque, como todo mundo sabe, o Palmeiras estava desde final de 2012 sem patrocinador. O Palmeiras estava mais de 2 anos sem patrocinador, quando a Crefisa e a FAM espontaneamente vieram até aqui e ofereceram um patrocínio que foi muito relevante, muito, sabe? A partir dali, em janeiro de 2015, não é que começou a nossa trajetória. Tem que tomar muito cuidado com isso, Casão, que as pessoas costumam dizer, eu já até sei, sabe? Que o Palmeiras, a Leila fica dizendo que o Palmeiras só nasceu depois que ela chegou. Não é nada disso, gente. O Palmeiras é um clube centenário. O Palmeiras é um time gigante. Mas nós tivemos momentos muito difíceis. Sim. Nós não podemos esquecer, né, dos nossos problemas, porque senão a gente abaixa a guarda. Exato. Baixou a guarda, danou-se. Tem que ter o retrovisor. Sabe, sempre. Não é porque eu digo das nossas dificuldades que eu estou passando por cima da história do Palmeiras. De hipótese nenhuma. Essa é a história do Palmeiras também. Pelo contrário, isso demonstra a nossa humildade, não é? E a nossa força de nós ressurgirmos de momentos tão difíceis. E nós chegamos no Palmeiras num momento muito difícil do clube. E, juntamente com profissionais fantásticos e com esse investimento que nós colocamos aqui, de 2015 para cá, nossa história é espetacular. Isso não é Leila que está dizendo. Isso é história. É história. Isso é real. História. Isso é real. É um fato. É, fato. Então, veio caminhando esse nosso patrocínio muito relevante e eu me tornei presidente do Palmeiras. Eu acho que não tinha-se o que falar, não é? Então, falo desse conflito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Quando tem uma decisão que você tem que tomar que interessa ao Palmeiras e o seu patrocínio, como que você faz? Eu vou te falar de fatos, tá? Casão, nunca houve uma situação dessa que eu teria que decidir se era melhor para o Palmeiras ou melhor para minhas empresas. Nunca. Por quê? O único relacionamento contratual que as minhas empresas têm com o Palmeiras é com relação ao patrocínio. Esse patrocínio, que vem desde janeiro de 2015, o último foi renovado pelo presidente Maurício Gagliotti. Sim. E eu não tenho dúvida nenhuma que, na época que o Maurício renovou esse contrato, era a melhor proposta do momento. Era, no mínimo, Casão, o dobro do que ofereciam pela camisa do Palmeiras. Por isso que o Maurício fechou esse contrato com a Crefisa e com a FAM. É um contrato de 3 anos que vence em dezembro de 2024. Então, o único relacionamento que a gente tem é com relação a esse contrato. E esse contrato, ele é pago, ele vence todo dia 10. Se dia 10 é num domingo, a gente paga antes, entendeu? Então, nunca houve, em nenhum momento, alguma situação que eu tivesse que decidir entre o que é melhor para o Palmeiras ou para as minhas empresas.
É bom você deixar isso claro. Mas eu deixo claro porque você é um rapaz inteligente, você vê uma outra forma, uma outra situação onde houve a necessidade da presidente do Palmeiras decidir o que seria melhor para a empresa dela ou para o Palmeiras. Não houve, até o momento não houve. A imprensa, alguma parte da imprensa e torcedor diz, Leila, você tem que corrigir esses valores. Gente, eu tenho um contrato vigente. Contratos estão aqui para serem cumpridos. A última vez que um ex-presidente do Palmeiras rompeu unilateralmente um contrato de patrocínio, eu tenho uma condenação contra o Palmeiras de mais de 50 milhões de reais. Que nós estamos, tá no STF, tá em Brasília. 50 milhões de reais. Eu não vou, o Palmeiras não vai rescindir unilateralmente o contrato, não é com o patrocinador, com ninguém. Nós cumprimos contratos. Contratos precisam ser cumpridos. Claro. Nesse ano, nós faremos a concorrência, aí eu entro nessa hora de decisão. Nessa hora de decisão. Aí vai ter que entrar, sabe? Porque até o presente momento, nunca foi necessário. Pelo contrário, Casão, as minhas empresas só colocam dinheiro no Palmeiras. Só colocam dinheiro no Palmeiras. Eu quero ver, na época da pandemia, onde todos os patrocinadores pediram redução de valor porque não tinha exposição da marca, então eu quero um desconto. O Palmeiras não ofereceu um desconto para a gente. Olha, Leila, como a Crefisa e a FAM não estão aparecendo em lugar nenhum, baixa esse patrocínio e ninguém falou nada, sabe? Outra coisa também, quando a Crefisa e a FAM, quando assinaram esse contrato lá atrás, era disparado o maior patrocínio de todo, se você comparasse com outros clubes, eu não vi uma pressão da mídia em outros clubes para arrumar um patrocínio tão relevante como o do Palmeiras. Será que o Palmeiras está incomodando demais, sabe? Será que é o Palmeiras que incomoda demais ou será que é a Leila Pereira, como presidente de um clube desse, que incomoda Deixa eu te demais? falar uma coisa. Eu ia completar, entendeu? Pode ser que a Leila Pereira que está incomodando demais. Uma mulher, presidente de um clube gigante, vitoriosa e bem-sucedida. E com liderança. Você tem também, personalidade, você é uma líder. Sabe por quê? A minha liderança vai no ponto, Casão, que eu não minto. Eu não estou aqui para fazer média com torcedor, com jornalista. Eu estou aqui para ser competente. Eu estou aqui para lutar pelo que é melhor para o Palmeiras. E eu vou fazer isso até o meu último dia como presidente do Palmeiras. Você nunca vai me ver fazendo média, mentindo. Eu posso errar. Porque errar é humano. Claro. Todo mundo erra. Aliás, você aprende com seus erros, claro. Não é? Mas aí eu aprendo, volto atrás e acerto. Então, vamos lá. Falar um pouco da pressão. Mesmo você ganhando títulos, Palmeiras ganha títulos todos os anos. Alguns anos foram 2. Alguns... 3. Exato. Teve Copa do Brasil, teve Palmeiras. 3. E a torcida, toda hora que chega um vazio no meio do campeonato, o ano passado, o Botafogo disparou, o Palmeiras estava lá atrás, todo mundo estava dando o Palmeiras descartado, e a torcida começa a pressionar, porque a Leila não contrata, porque o elenco é curto, porque isso, porque aquilo. E o Palmeiras acaba ganhando, né? Acaba vencendo e você mostra que você tem razão. Por que tem essa relação? Não é com a torcida, não, da Mancha, na cobrança, cobrança de contratações. Eu sou de uma época, né, como torcedor, como jogador e como cara que gosta de futebol, que eu gosto de contratações de impacto. Assim, contratou esse cara, caramba, que legal vai ter esse cara. E o Palmeiras não contrata jogadores de impacto, ou não está contratando jogadores de impacto, sempre bem pontual. Como que você lida com isso e como que vocês decidem as contratações? Casão, aqui as contratações do Palmeiras, tanto as contratações quanto as não renovações, sempre são 3 pessoas que decidem, sempre. Nosso treinador, Abel Ferreira, nosso diretor de futebol, Anderson Barros e Leila Pereira. Sempre, tá? O nosso treinador, ele determina qual a posição, qual é a carência que nós temos, tá? Nós passamos para o nosso departamento de scout, de análise de mercado, tá? Os nossos analistas, dentre as características que o nosso treinador está buscando, eles apresentam 5, 6 nomes,
tá? Apresento para o nosso treinador e para o nosso diretor de futebol. Eu sou a última pessoa a falar, tá? E aí o nosso treinador decide, o nosso diretor de futebol decide, eles sentam comigo, tá? O que eu analiso, Casão, sempre em relação a se o Palmeiras tem condição de pagar ou não, sabe? Apesar de que o Anderson, ele sabe exatamente o nosso limite. Quando chega em mim, já está praticamente organizado e definido. Praticamente, sabe? Então, eu chego para ratificar, dificilmente eu digo, não quero. Por quê? Por quê? Porque ele já sabe qual é a linha da presidente Leila Pereira. O que eu quero, tá? Por exemplo, vou ser muito clara. Eu, quando fui eleita presidente, eu chamei o médico responsável aqui no Palmeiras e sentei com ele e falei o seguinte, meu caro, todos os atletas que forem contratados pelo Palmeiras, todos, tá? Claro, passa por um exame médico rigoroso do Palmeiras, não é? Ele sabe exatamente o que o atleta tem, o que não tem, você vê até a alma do atleta. Ele tem que estar pronto para jogar imediatamente. Se o técnico quiser colocá-lo no dia seguinte, ele tem que estar preparado, tá? Então, esse é um ponto. Com relação à idade de jogadores também, nós temos algumas diretrizes, que a gente contrata jogadores mais jovens. Claro, as exceções sempre são abertas, mas sempre por mim. Entende? Então, a gente tem essas diretrizes que o técnico já sabe, o diretor de futebol também. Então, quando chega em mim, já está praticamente dentro daquilo que nós esperamos. Então, isso é uma coisa também muito difícil, mas eu acho que todo presidente sofre isso, não é? Quando o atleta não se adapta, a culpa não é só da presidente. A decisão nunca é de uma pessoa só. Nunca. Sim. Aqui no Palmeiras, são 3 pessoas que decidem, sabe? E você sabe, o futebol é subjetivo, claro. Sabe? Às vezes, o atleta não se adapta ou precisa de um tempo. E eu tenho toda essa paciência. Aí que vem o estresse do torcedor, sabe? Mas aí, Casão, quem quer ser presidente de um clube do tamanho do Palmeiras tem que aguentar firme, sabe? Sim. E eu aguento firme. Eu vejo. Eu aguento firme. Você vê que no meio do ano, o Palmeiras foi o único clube que não contratou. Único, sabe? Mas eu não me importo mais nem um pouco com o que falam, sabe? Mas essa segurança para você... o Abel também te passa, né? Leila, nosso time é bom, nós estamos competitivos, claro, nós podemos ganhar. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou aqui, a presidente do Palmeiras está aqui para atender os desejos do nosso treinador, os desejos da nossa comissão técnica. Não tenha dúvida disso. Claro que sim. Sabe? Eu tenho dificuldade, às vezes, de contratar, porque, às vezes, aqueles atletas que que os analistas entenderam ser... Né, com as características do nosso treinador. O treinador escolhe. Aquele número 1, ele não quer vir. Entende? Porque também os nossos analistas, eles fazem a verificação do atleta que tem a capacidade de vir para o Brasil, porque tem alguns casos que a gente sabe que ele não vai vir para o Brasil, sabe? Então, mas às vezes não dá certo a negociação. A gente vai para a outra opção. A gente está sempre lutando, não é, pelo que é melhor para o Palmeiras. E se nenhum daqueles houve a possibilidade, ou que o valor porque quando você negocia, o Palmeiras negociando, o valor fica o dobro, entendeu? E eu não vou entrar nessa, de jeito nenhum, sabe? Você não vai para leilão? Hipótese nenhuma, não vem, sabe? Não vem. Aí por isso que acontece, às vezes, de nós não conseguirmos trazer aqueles nomes que o torcedor gostaria, sabe? Mas você falou que você, como torcedor, gosta de nomes de impacto. O torcedor do Palmeiras, eu não vou criar essa expectativa. Não, faz sabe? bem. Porque faz parte da nossa característica. Não só minha, como do nosso treinador, do nosso diretor de futebol. Mas isso é transparência. O torcedor, sabendo como funciona, sendo claro, eles ficam, às vezes, irritados, pedem jogador, mas eles entendem que a linha é essa. A presidente sempre vai ser transparente. E, Casão, eu dou sempre muito valor aos nossos atletas, os que estão aqui, extremamente vitoriosos. Sim.
A manutenção desses atletas aqui é uma grande contratação, porque você não imagina o assédio que esses nossos atletas, não é, eles têm tem outra coisa, né, que agora me veio na cabeça. Não é só contratar para agradar o torcedor. Você segura jogadores. Claro! Isso é uma contratação. Você claro! Renovou com o Abel. Sim. Quer dizer, o Abel poderia ter saído. Então tem que ter essa visão também dos dois lados. Renovamos com o Abel e renovamos com a grande parte dos nossos... Olha, eu vou te falar, quase a totalidade dos nossos atletas que estão aqui conosco, sendo extremamente vitoriosos. Então, eu tenho que dar prioridade para eles, melhorar a situação deles. Então, é esse caminho que a gente vai continuar trilhando, que é um caminho que não é Leila que está dizendo. Todos estão vendo. Está dando certo. Exato. Sabe? Hoje o Palmeiras é um clube profissional. Hoje o Palmeiras é um clube com credibilidade. Aqui, Casão, aqui na Academia de Futebol, não existe indicação política. As pessoas que trabalham aqui, trabalham porque são competentes. Não tenha dúvida disso. Sabe? Nós somos vitoriosos, não só... Aliás, eu vou até dar uma ideia para o meu pessoal aqui, que eu quero mostrar, não é porque nossos atletas aparecem muito, nosso treinador aparece demais. Eu preciso mostrar as pessoas que estão por trás desse trabalho, porque sem essas pessoas, você pode ter certeza que os nossos atletas, o nosso treinador, não teriam essa performance que eles têm, entendeu? Eu vou pedir para fazer, sabe? Porque são muito merecedores e merecedoras. Lá atrás você falou da Liga. Como está essa situação? Vai surgir uma Liga? Vai ter, os grandes clubes vão se organizar? Os clubes brasileiros têm condições de se organizar independentemente da CBF? Tem alguém que está atrapalhando essa união dos clubes? Como é que funciona isso? Você viu, Casão, que hoje nós temos a Liga Forte, a Forte União, e temos a Libra. E aí são 2 blocos, não é? Nós estamos tentando unificar esses 2 lados, porque é uma coisa interessante, porque em várias reuniões que eu fui, já tem 2 anos que eu estou lutando nisso, desde que eu fui eleita presidente do Palmeiras, sabe? E o negócio não sai. Todo mundo quer a mesma coisa, mas é incrível que todos querem a mesma coisa, mas não conseguem, sabe? Fechar. Se você me perguntar, Leila, o que acontece? É incrível. Não sei. É incrível. Eu não vou responder porque é verdade, eu não sei. Sabe? Então, o que nós estamos tentando agora, tá? Pelo menos nos unirmos para negociarmos, ser um bloco comercial. Entendi. Para negociarmos direitos de transmissão. Tudo em conjunto. Tudo em conjunto seria muito melhor, né? Os valores seriam muito mais relevantes. Mas eu creio, sabe, que no futuro próximo, estamos muito próximos, eu acho, sabe? Porque todos querem a mesma coisa, mas a gente não consegue. E eu acredito que no futuro próximo nós conseguiremos unificar, nos unirmos para que a gente possa organizar melhor, principalmente esse calendário enlouquecido do futebol brasileiro. Leila, nós estamos quase terminando, mas eu tenho assim, já? Eu tenho um bloco assim que eu gosto de fazer com as pessoas, que é virando o jogo. Nós vamos virar o jogo. Você pode fazer 1, 2, 3 perguntas, a sua curiosidade para mim, e eu vou te responder. Ai, você me pegou de surpresa. Porque é muito fácil ficar perguntando, aí eu vou embora e a pessoa fala, queria perguntar alguma coisa para ele e não perguntei. Pode falar. Deixa eu te perguntar, eu como jornalista, hein? Casão, o que você acha dessa questão de clubes de futebol gastando milhões em contratações e não pagam em dia o salário dos seus atletas? Não, eu acho isso aí um absurdo. Eu sou o defensor do jogador de futebol, né? Claro, quando é merecido. E eu acho que tem que ser transparente, tem que ser real.
Os clubes têm que andar com as pernas, dar os passos que eles podem dar. Não tem como ficar prometendo ou realizando coisas que depois não dá para cumprir, né? Eu acho isso um absurdo, por isso que o futebol brasileiro demora para virar totalmente profissional, para virar totalmente organizado, para ter credibilidade, sabe? Dos jogadores quererem ir para qualquer time. Não é assim aqui no Brasil. Tem jogadores que recusam ir para alguns times que há 10, 15 anos atrás todo mundo sonhava de jogar. Porque não tem credibilidade. Perde a credibilidade, você não consegue mais nada. E eu acho que os clubes têm que começar a fazer a coisa do jeito que dá. Não pode ficar espelhando o do lado, que o do lado pode, então eu vou fazer e não conseguir. Você não acha que essa determinação tinha que vir de cima, não é? Determinação da própria CBF? Claro. Começarmos daí o fair play financeiro? Claro, fair play financeiro, dar as contas, mostrar o que pode fazer e para não entrar mais nessa situação de dívidas, né? Dívidas, calote. Né? Clubes gigantes, completamente quebrados e contratando. Exatamente. Sabe? Exato. É isso. O que você acha de torcida única aqui em São Paulo? Pô, Leila, sabe, eu vou te falar o que eu acho, tá. mas não, eu estou perguntando para você depois. Eu sou paulistano e comecei a ir no estádio logo cedo, com 7 anos de idade, depois da Copa de 70. Venho de família corintiana, então meu pai me levou no Parque São Jorge para ver o Corinthians jogar, mas meu pai quis me mostrar os grandes jogadores de futebol, do tricampeonato do México e os outros grandes clubes. Eu ia assistir o Palmeiras jogar por causa da academia, o Santos do Pelé, o São Paulo, que tinha o Gerson, Pedro Rocha, enfim. Meu pai me levava para todos esses lados. E é sempre duas torcidas, eram sempre duas torcidas. Quando eu virei jogador, era a mesma coisa. Então era muito gostoso você entrar no Morumbi, né? Na época, os times não tinham seus estádios para grandes clássicos. Você entrava no Morumbi e via o estádio lotado e metade verde do Palmeiras, outra metade do Corinthians ou do São Paulo. Isso é lindo. Então, é maravilhoso, faz parte do espetáculo. Lindo. Sabe? E eu acho que tem que ter uma tentativa para que isso retorne. Tem violência exagerada hoje na sociedade? Tem. Tem muita arma na rua? Tem. As pessoas perdem a paciência? Perdem. Mas alguma coisa tem que se movimentar para a gente ter a possibilidade de mostrar o espetáculo completo do futebol. Porque um jogo, um clássico em São Paulo, só com uma torcida, não é um espetáculo completo. Não é. É um espetáculo pela metade. Você não acha que com esse reconhecimento facial que foi implementado de uma forma inédita no Allianz Parque, colabora com essa mudança de... Claro. Eu acho que tem que se tentar coisas. Não pode ficar sentado, acomodado na zona de conforto. Sai briga. Vamos pôr só uma torcida e não se fala mais nisso. Não, nós não podemos ficar acomodados nisso. Não. Tem que se movimentar para ter a possibilidade de trazer as torcidas para o estádio. É isso que tem que ser feito, de alguma maneira. Tem que ser feito dessa maneira. Pelo menos para mim, que gosto do futebol e gosto de ficar ver as duas torcidas. Cara. Assim, mas todo mundo, Casão. Então. Eu sou totalmente contra a torcida única. E agora, com esse reconhecimento facial que nós implementamos aqui no Allianz Parque, todas as pessoas são identificadas. Se algum brigão, não é? Que cometeu alguma violência, ou dentro ou fora, é só a polícia dizer, olha, é fulano de tal, esse é o rosto. Ele não entra mais. Mas é isso, tem que ter punição. Tem que ter punição. Exatamente. Sabe? Aliás, a falta de punição é a semente do próximo crime. Sim, sabe? sem dúvida. Sem punição, não é verdade? É certo. Fiz as 3? Fiz. Não, acho que eu fiz as se 3. quiser fazer mais uma, você faz. Mas eu tenho uma coisa para te falar. É o seguinte, joguei no Corinthians, fiz vários jogos contra o Palmeiras, pequenininho, já fui aprendendo que a rivalidade era grande, mas o Palmeiras, eu nunca tive rivalidade com o Palmeiras. Eu tenho uma admiração enorme pelo Palmeiras. Eu gostava de jogar contra o Palmeiras pela admiração que eu tinha do clube e dos times que eu vi. Então eu acho que a relação que os torcedores têm que entender de rivalidade é essa. Você não é inimigo do outro time. Claro você torce para um, os outros torcem para outro. Mas todos os clubes grandes de São Paulo têm uma história riquíssima, inclusive a Portuguesa de Desportos, né? Que é legal você ter admiração pelos outros clubes. Eu sou um ex-jogador desse tipo, que admiro o adversário. Não tenho raiva do adversário, eu tenho admiração.
Casão, então temos algo em comum, porque eu sou uma dirigente que a minha rivalidade é dentro de campo. Eu quero ganhar de todos os meus rivais, claro, sabe? Mas eu tenho um profundo respeito por todas as instituições, por todos os clubes e principalmente por todos os torcedores. Isso é bom. Você sabe que eu ando por aí, pelo esse mundo de Deus, não é? O que me param, Leila, tira uma foto comigo, eu sempre pergunto, que eu gosto de fazer pesquisa. Qual é o seu time? Né? Leila, eu sou corintiana, mas eu gosto de você. Leila, eu sou São Paulina, mas eu gosto de você. Leila, eu sou palmeirense. Não é? Então, isso é muito bacana, gente. Sim. Sabe, tudo começa com respeito. Você tem que respeitar. E tem que, eu acho que tem que o início disso tudo tem que começar com nós, dirigentes. Claro. A gente não pode fomentar essa ira, essa raiva. Futebol não é isso. Futebol é alegria. Futebol é entretenimento. Eu adoro quando fazem essas piadinhas inteligentes, sabe? E engraçadas. Isso é bacana. Sabe o que não pode? Essa violência, a gente ficar instigando esse tipo de coisa, sabe? Exatamente. Então, eu tenho uma profunda admiração por todos os clubes. Que o Palmeiras é gigante porque joga com clubes gigantes. Claro. E o que eu quero é que todos os clubes sejam grandes. Olha que campeonato espetacular que seria. Exatamente. Sabe? Obrigado, Lila. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Espero que você tenha gostado. Gostei muito. Eu também, adorei. Você me pegou de surpresa com as perguntas, gente. Nada aqui é combinado, tá? Então, por isso que eu precisei pensar um pouco, que eu fiquei emocionada aqui de falar com o nosso querido casal. Obrigado, Leila. Prazer é isso aí, estar aqui. Gente. Tá bom? Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado. Quando você me convidar, eu venho. Tá bom, vai ser um prazer. Bom? Tá bom? Aqui, conversa com a Leila Pereira, imperdível. Você me pegou de perguntas. Hã? Eu não sei se pegar. Eu acho que eu pensei muito, viu?